Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter clicado nesse vídeo. E hoje eu quero dar continuidade num assunto tão importante que a gente está abordando aqui no canal, falando sobre os transtornos relacionados ao Evangelho, à igreja instituição, tá? A gente está dando esse enfoque, né? Não estamos falando tanto da igreja corpo de Cristo, mas a igreja instituição e como ela se relaciona às pessoas que têm transtornos, os diversos transtornos que conhecemos hoje através da ciência. Então você que gosta desse conteúdo, fica até o final comigo, tenho certeza que vai ser muito importante. E já agradecendo aos inscritos que comentaram aqui no canal sobre esse assunto, eu vou utilizar um dos comentários aqui para poder falar com vocês. E também queria pedir desculpa do ventilador, porque hoje está muito calor aqui onde eu moro. Então vocês me desculpem o barulho do ventilador, espero que não esteja atrapalhando. Beleza? Então se você gostou do conteúdo, vamos nessa! Eu queria lembrar vocês, primeiramente, antes da gente começar esse vídeo, é que eu sou uma pessoa que tenho, né, um transtorno chamado TDAH, né? E para mim é muito difícil fazer vídeo. Sempre foi um desafio para mim fazer vídeos nesse formato que a gente faz aqui. E na verdade eu até procuro fazer dessa forma para me desafiar, para eu tentar ir além. Porque eu não comentei aqui com vocês, mas 98% dos vídeos que nós temos aqui no canal, eu não escrevo roteiro. São vídeos que eu falo da minha experiência e do que eu entendo relacionado àquele assunto. A minha visão política, geopolítica, sobre o evangelho, enfim, tudo que a gente fala aqui no canal, eu sempre procuro dar o meu depoimento e eu ligo a câmera e converso com vocês. Então assim, eu não fico fazendo o roteiro, né? Às vezes eu dou uma olhada aqui para a tela, mas eu estou vendo justamente o tempo do vídeo, se a câmera está ligada, está tudo certo, né? A questão técnica do vídeo. Mas eu não coloco roteiro, não leio, não tenho TP, nada disso. Eu procuro fazer bem bate-papo mesmo com você. Então isso para mim é um desafio porque eu sou TDAH. E para a gente manter o foco em algumas coisas, você ter uma certa organização, é tudo muito complicado. Existe uma oscilação, às vezes você tem a tendência a procrastinar, então, pô, hoje eu preciso gravar vídeo, eu preciso gravar uns 2 vídeos, uns 3 vídeos, preciso subir, poxa, é importante e tal, e aí, depois eu faço. Então, eu sofro e eu sei do que eu estou falando. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas em relação ao TDAH, eu posso falar alguma coisa aqui para vocês. Então, por isso que eu trago essa informação para vocês. Principalmente relacionado ao Evangelho, que é o tema do nosso canal aqui. A gente fala muito da Bíblia, de teologia, né, de ciência. Então a gente pode falar disso, porque eu passei na igreja o que muitas pessoas comentaram aqui nos vídeos. Muitos de vocês comentaram coisas aqui que eu também acabei passando. Eu vou até colocar aqui para a gente iniciar o vídeo um depoimento da Renata Garcia Ramos. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Renata, por você participar aqui do nosso canal. Agradeço demais você ter se aberto com a gente aqui. É muito impactante, é muito importante para a gente. Isso vale muito para a gente. O nosso canal é pequeno ainda, mas saber que vocês estão gostando do conteúdo e está ajudando, porque a gente está se conectando com os nossos problemas, com as mazelas que nós passamos nesse mundo. Então isso está sendo muito legal e é muito gratificante para a gente. Então eu vou ler aqui o texto. Eu vou ler aqui o que a Renata escreveu pra gente no chat aqui do YouTube. Vou colocar na tela aí pra você. Então eu coloquei na tela aí pra você, olha lá. Obrigada pelo vídeo, por favor, faça mais. Então a gente vai fazer, Renata. E vamos continuar nessa temática que é tão importante, principalmente para quem sofreu dentro de instituição por intolerância ou, melhor, por desconhecimento, acredito eu, do que é um transtorno, como é o TDAH e outros que a gente vai falar posteriormente. Então vamos lá. Obrigada pelo vídeo, por favor, faça mais. Eu descobri que existe esse transtorno recente. Jamais imaginei que tudo que eu vivia, como a falta de atenção, procrastinação, oscilação de humor, dificuldade de foco, dificuldade de constância, mente acelerada, eram tudo sintomas de TDAH. E isso tudo afeta diretamente na vida com Cristo, fora da família, estudo, trabalho, etc.
mas por causa da dificuldade e da constância, não consigo levar um cotidiano de oração, de jejum e devocional diário com Deus. E isso me faz me sentir muito frustrada, me achava preguiçosa e que eu nunca ia mudar esse quadro. Com a descoberta desse transtorno, eu vejo como uma oportunidade de melhorar. Sempre me achei diferente, como se não me enquadrasse nos ambientes. É bem por aí. Tive muitos traumas e um sentimento de rejeição muito grande desde a infância. Eu sempre estava com uma tristeza sem explicação. Por causa disso, sofro de ansiedade e passei por síndrome de pânico e sintomas de início de AVC. E o que me mantém de pé foi a minha fé, porém não é fácil quando se tem TDAH. Muito obrigado, Renata, pelo seu depoimento, muito importante. Obrigado também a Andréia Vicente, que a gente está vendo aqui. O vídeo está perfeito, falou tudo sobre a minha vida na igreja. Eu tenho um cargo na igreja, tenho chamado de missionária e não consigo seguir adiante com a palavra de Deus. Sou muito crítica na igreja, eu acho que ela quis dizer, sou muito criticada na igreja por pequenos erros. Mesmo assim, eu fico muito triste e já estou em depressão por não conseguir avançar. Mas vai sair essa depressão, Andréia. Você vai conseguir avançar sim. Aí, pessoal, também muito interessante esse comentário da Camila F. Guedes. Dá uma olhada só. Muito interessante. Sou cristã e tenho TDAH. Tenho muitas dúvidas e sofri bastante, pois era de uma igreja neopentecostal, que espiritualiza as doenças e transtornos associados ao diabo. Olha aí, tá vendo o comentário aí da Camila? É justamente o que nós estamos falando agora aqui nesse vídeo, né? Então, mais uma vez, Camila, muito obrigado aí por você ter participado, né? Ter colocado seu depoimento aqui no nosso chat. Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Você vê a importância do entendimento relacionado aos transtornos, relacionado ao TDAH, para a gente entender e não só espiritualizar. Nós precisamos entender, caminhando junto com a fé, a ciência, né? E tratar o transtorno. Olha a importância disso e a gente está percebendo nesse depoimento da Camila. Valeu, Camila, obrigado mais uma vez. Tá aí, pessoal, vocês viram depoimentos, inclusive muitos deles eu me encaixo também, por conta do que eu passei, né, também na instituição em que eu participei por muitos anos. E não é só a instituição, tá, pessoal? Também a questão da família, como ela colocou aqui, a relação com os amigos de faculdade, a sua relação com a faculdade. Quer dizer, tudo isso foi atrapalhado pelo transtorno e principalmente por você não saber que tem o transtorno. Porque eu, no meu caso, vou dizer aqui a minha experiência para vocês, eu descobri com 45 anos, gente. 45 anos eu descobri o meu transtorno. Então, é muito complicado você olhar para trás e aí cria um monte de outras coisas, porque normalmente, de novo, é importante a gente falar, como todo transtorno, tá? Características podem ser diferentes de uma pessoa para outra. A gente vai ter características diferentes, a gente vai ter comorbidades diferentes. Então, estou falando do meu aqui agora para você. Se você se identificar, coloca aqui no comentário, vamos bater nesse papo. Então, para mim, foi muito difícil porque eu, sem saber que tinha o transtorno, eu começava a me... Eu achava que... Eu começava a me criticar. Falava, nossa, cara, como eu... Porra, sabe, tô com uma falta de força de vontade. Caramba, eu não me concentro. Eu tô sempre viajando na maionese. Preciso tirar uma música, porque eu era do Ministério de Louvor, então eu tinha que tirar uma música, né? A hora eu tava na bateria, a hora eu tava tocando guitarra, a hora eu tava tocando baixo, enfim, cantando. Então tinha os momentos que eu precisava ali melhorar a minha situação, né? Ter um pouquinho de foco, porque você tá ali sempre fazendo o melhor que você pode, porque você está louvando a Deus. Você tem esse compromisso com você mesmo de dar o seu melhor. E aí tudo ficava mais complicado, porque eu esquecia às vezes letra, às vezes eu inventava uma parte da música que não tinha, porque eu estava viajando na maionese, até então achava que estava viajando na maionese. E aí eu tive muita dificuldade em relação a isso. Fora as compulsões. Que aí eu tive problema com cigarro, né? Eu fumava, eu tinha problema com alimentação. Tinha não, né? Esse ainda eu tenho um pouquinho. Tinha problema com compulsão de compra,
Muitas vezes comprava coisas que eu não precisava. Então aqui eu estou englobando tudo que me atrapalhava. E isso me atrapalhava na igreja também. Por quê? Porque se eu fumava e eu não tinha um discernimento do que eu tinha, eu me cobrava porque era fraco. Você viu o que ela falou aqui? Eu sou fraca, eu não consigo jejuar, eu não consigo fazer isso. Não, você não é fraca. E outra, eu quero te contar uma novidade, se é que você já não saiba. Porque eu digo dessa forma porque na igreja eles parecem que fazem como a gente não soubesse disso. Deus sabe do seu transtorno. Deus analisa o seu coração, o seu interior. Ele sabe quem você é. Certo? Então, não se preocupe, viu? Eu não sabia que eu tinha esse transtorno, não tinha noção. Então eu me machuquei, né? Eu me cobrei, eu me achava culpado. Eu não me achava digno. Olhava para os irmãos da igreja, aí se acontecia uma coisa não muito legal, negativa comigo, eu estou em pecado. É porque eu sou fraco. Porque não estou fazendo as coisas direito. E muitos queriam que eu pensasse assim mesmo. Só que aí, como eu não descobri, vivi uma grande parte da minha vida dessa forma, a coisa foi lá para frente. Até o ponto que eu saí da igreja. Instituição. Vamos deixar bem claro aqui. Igreja e instituição. Eu não estou falando igreja, corpo de Cristo. Isso é uma outra história. No vídeo aqui nós estamos falando de instituição. Tá? Claro que hoje existem instituições que estão se preparando para receber esses irmãos em Cristo que têm os transtornos, têm essa condição, e eu acho muito legal. Mas o alerta aqui dos nossos vídeos sempre será que precisa que mais igrejas se preparem para receber esses irmãos que estão nessa condição e dar um mínimo de conforto para eles, para que eles possam desenvolver ministério, para que eles possam participar do culto. E eu quero que meu vídeo chegue ao maior número de pessoas para que a gente coloque, como a gente está fazendo aqui, eu vou, como eu fiz aqui, sempre que possível colocar a opinião de vocês aqui no vídeo. Quem sabe aí no momento que a gente tiver mais inscritos, tal, com uma estrutura maior do canal, a gente faz live, conversa com você. E as pessoas responsáveis por instituições começam a ver o quanto é importante, o quanto a gente deve notar essas pessoas, não fazer desconto que elas não existem. Porque elas existem. Muitas vezes é a ovelha perdida. Que você tem que deixar as suas 99 lá e ir atrás dela. E muitas das vezes isso não acontece. Então esse é o alerta que eu sempre coloco para as igrejas. Eu acho triste constatar que a igreja, né, gente, como irmãos em Cristo, instituição, ela não tem se dado conta dessa questão. De novo, não são todas, eu não estou generalizando, mas as que não estão dando conta disso. E não são questões recentes, isso não aconteceu agora. Já vem de muitos e muitos anos. Eu disse para vocês que eu descobri com 45. E essas experiências que eu estou contando para vocês de igreja, eu tinha 18 para 19. Praticamente 19. E do 19 até o 45 eu vivi minha vida sem saber absolutamente nada sobre isso. Nada. Não era medicado, não fazia terapia, porque eu nem sabia que isso existia. Então, assim, não está fácil para muitas pessoas acharem locais acolhedores. Locais que entendam que esses transtornos existem, principalmente pelo avanço das ciências, né, médicas, que hoje claramente você sabe que esses transtornos existem, e que você consiga achar um lugar acolhedor. Essa missão, gente, nunca foi tão urgente. Essa missão cristã nunca foi tão urgente. Porque a gente está falando aqui do TDAH. Nós temos outros transtornos, como o transtorno do espectro autista, que também precisa de cuidados diferenciados dentro de uma igreja. E por que é importante a gente estar dando esse alerta para as igrejas que ainda não se prepararam para receber esses irmãos e para dar um auxílio legal, uma forma acolhedora, né, de tratar esses irmãos? Porque é importante, pessoal, porque
as comorbidades do TDAH podem ser vícios, que são considerados como pecado por grande parte de religiosos. Eu sei que é super polêmico o que eu vou falar aqui agora. Mas eu quero que você dê a sua opinião, por favor. Se a pessoa tem um transtorno que a leva a um vício, faz com que você peque, porque você tem compulsão, você tem, além de como o seu cérebro foi formado, e te faz pensar e agir em processos diferentes do outro, você não é neurotípico, e te faz ter compulsões, te faz ter ansiedade, e a compulsão te leva, por exemplo, a um vício, seja ele qual for, não vou ficar aqui falando vício por vício. Aí fica a minha pergunta aqui, é pecado? O que seria o pecado? Aquilo que você faz intencionalmente, uma coisa que você faça, que você tem pleno controle, e você vai lá e faz, ou uma coisa que você faz porque você tem, que nem a questão que a gente fala do TDAH, você tem essa questão da falta da dopamina, enfim, você procura uma recompensa e você é forçado a isso. E se você não tem uma terapia, se você não toma um medicamento, fica muito mais difícil você se controlar. Você consegue entender isso como o mesmo pecado de alguém que não tenha o problema, ou seja, alguém que não tem essa condição e faz? E ainda pior, te transforma como uma pessoa que não tem caráter ou é fraca? Você é uma pessoa que tem um caráter falho, é uma pessoa fraca, resultante de falta de fé, de falta de comunhão com Deus. E aí você tem, por isso, a influência do maligno na sua vida. O que, na verdade, na maioria esmagadora dos casos, são transtornos e compulsões que são tratáveis. Que hoje a ciência já mostra que são tratáveis. Que pode se reduzir o efeito disso tudo. E aí você, que não sabe disso, ou que hoje em dia, vamos ser muito franco, é muito difícil a pessoa não saber isso, porque hoje em dia TDAH se fala hoje pra caramba, na internet, na televisão. Então assim, tá por aí o assunto. Então um líder de igreja não saber que isso existe hoje é complicado. Muito mais difícil do que na minha época. Na minha época eu não sabia, muito menos um líder de igreja. Então era mais complicado. Porque aí, ele sabendo isso, ele vai poder te orientar, te ajudar e mostrar para você que não tem influência maligna, que não é o pecado que está destruindo a sua vida. Porque, de novo, faça essa reflexão. Se a pessoa ela não consegue porque não dá, porque simplesmente o cérebro dela pensa de uma forma diferente dos outros, e a pessoa que é neurotípica, que pensa como todo mundo, mas faz, e aí, como é que fica? Deus criou você, ele não sabe que você tem essa forma de ser diferente dos outros e que você precisa de ajuda, porque infelizmente existem as comorbidades. E aí, como se trata ainda em alguns lugares isso, como a gente acabou de dizer aqui, né? Que a pessoa faz isso como uma ação voluntária dela, que ela peca porque ela quer pecar, e que isso é uma relação intrínseca dela, então é ela que quer fazer isso. E aí essa pessoa se fecha de uma forma tão absurdamente grande que ela vem a pecar depois de estar no ministério, de ser uma liderança em algum lugar dentro da igreja, e aí vem o escândalo. A gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que estão em instituição que às vezes se colocam no lugar de Jesus. E usa até a Bíblia, pega trechos isolados para defender aquilo que ela quer contra essas pessoas que já sofrem, porque elas não querem. Olha os depoimentos aqui no canal, elas não querem. Você acha que eu queria? Mas você é levado a, você tem que lutar com opções. Isso, claro, dependendo de como cada um reage. Eu já disse, é diferente. São transtornos que podem ter compulsões, podem ter comorbidades diferentes. Você acha que a pessoa quer? Ela está feliz assim? Mas a grande novidade para você que está assistindo o vídeo é que hoje a ciência está bem mais avançada em relação ao passado. Que hoje é possível você ter tratamento, é possível você fazer terapia. Tem igrejas que já estão se preparando, irmãos que já estão entendendo. E que maravilha, que ótimo. Então você que escreveu aqui, né, comentou no nosso vídeo, tenha bom ânimo. Continue confiando em Deus. Jesus te ama. O que importa é que Jesus te ama. Ele te conhece.
Ele conhece o fundo do teu coração. Então não se preocupe. Busque. Procure ajuda. Procure uma igreja que entenda isso, que acolha, que saiba que essas coisas existem. Não viva numa bolha. Procure, tem muito lugar. Não desanime. Procure o tratamento, se possível, porque eu sei que não é fácil. Hoje em dia tudo é muito caro. Converse com amigos, pessoas... Amigos, tá? Amigos. Que não tiram sarro da sua cara. E nem acham que, isso aí é besteira. Isso aqui... eu também sou, então. Não, isso aí não adianta. Isso aí, passa pra frente. Procure aquelas pessoas que vão te dar suporte, que vão te ajudar. Dentro da igreja e no ambiente seu de trabalho, de escola, né, faculdade, do lar, família. Alô, famílias, atenção, famílias, por favor, assistam esse vídeo. Hoje dá para melhorar e muito a condição de quem tem TDAH, em relação justamente às relações. Nunca se esqueça, a gente está falando aqui de depressão, ansiedade, fobias, todos os distúrbios correlacionados, resultantes de transtornos que não foram corretamente laudados e tratados. Então, assim, às vezes é muito mais fácil para essas igrejas fingir que nada está acontecendo e espiritualizar tudo. E aí falou, irmão, vai lá, ora, eu vou orar por você, faz jejum, faz oração e tal. E aí você fala, não, olha, pastor, não está acontecendo nada, irmão, você está sem fé, irmão, você está em pecado, irmão. Sai fora, cara. Sai fora. A gente já tem baixa autoestima. E em relação a Deus, baixa autoestima, em relação a Deus, aí fica tudo mais complicado. Quando eu começo a achar que eu não posso, eu sou incapaz, que eu sou um pecador contumaz, que acabou pra mim, que não tem mais jeito, que eu tô danado, que é o mármore do inferno, igual falavam os antigos. Cara, tira esses pensamentos da sua cabeça. Nada disso, nada disso. E pessoas que te façam pensar assim, sai fora. Sai fora, querido. Sai fora. E aí que eu digo tanto e faço os vídeos, encerrando o vídeo aqui com vocês. Por isso que eu tanto faço os vídeos aqui e procuro sempre trazer muita coisa para você de ciência e fé. Porque hoje elas têm que caminhar juntas. Juntinho. Porque o reino de Deus está voltando. Jesus está voltando. Mas nós estamos aqui no mundo real. Um dia esse reino vai voltar. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Mas nós estamos neste aqui, por enquanto. E o nosso papel como cristão, fundamental, quando se fala amar o próximo como a ti mesmo, é você se preocupar e dar atenção ao teu irmãozinho, que de repente não é neurotípico. E ele precisa da sua paciência, do seu amor e do seu carinho. Mas para nós, tenhamos bom ânimo, porque Jesus nos ama. Há diversas ferramentas no mundo hoje para nos ajudar e com certeza vocês vão achar igrejas que vão ser acolhedoras, vão trazer você para perto e vão te ajudar. Não desista, irmão. Siga firme na caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Fui!